Olá, Pro! Tudo bem com você? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos dar sequência aqui à nossa leitura do programa Mais Educação São Paulo, Subsídios para a Implantação, porque estamos juntas, né, rumo à nossa busca pelo nosso cargo na Prefeitura Municipal de São Paulo. Bom, então já temos aí dois vídeos no canal falando a respeito deste documento e hoje nós vamos dar sequência. Nós paramos na página 32. Enquanto eu chego lá, Pro, me fala, e aí, como que tá sendo o estudo? Tá conseguindo acompanhar? A leitura tá interessante? Tá legal para você? Porque assim, se não estiver rolando também, eu preciso saber pra gente procurar uma outra alternativa, certo? Mas vamos dar início aqui então, ó. Nós ainda estamos no eixo qualidade, lembrando que esse documento tem dois eixos, eixo qualidade e o outro é o eixo gestão. Então, nós estamos no primeiro. Capítulo 3. A unidade educacional como centro de investigação cognitiva. Ideias centrais das palestras da professora doutora Maria Machado Campos Malta, da PUC São Paulo, e a professora Mônica Pesato Pinaza, da USP, e Maria Clara de Pierro, também da USP. Princípios e práticas propostos pelos GTs, grupos de trabalhos, que a gente já sabe bem que todo este documento foi formulado aí por GTs, né? Afinal de contas, para se criar um documento nessa proporção, precisa-se ouvir o máximo possível de pessoas dentro da área, de todos os departamentos, digamos assim. Bem, a avaliação e qualidade na educação básica. Vamos só aumentar um pouquinho aqui. Isso. Então vamos lá. Vou pegar só uma caneta aqui, porque eu acho que fica até mais interessante para a gente, se precisar eu grifar, ó, olha que legal. Aí, né, fica melhorzinho. Então, vamos lá. A relação da unidade educacional com a cidade, além da perspectiva da integração social e cultural, tem outro importante fator. A unidade educacional reflete as questões urbanas, desde os acontecimentos urgentes do cotidiano até as estruturas sociais mais profundas. Como afirmou a professora Maria Machado Campos Malta em sua palestra Avaliação e Qualidade na Educação Básica, a educação não existe em um vácuo social. No caso da cidade de São Paulo, diante do quadro de desigualdades que está posto, é necessário analisar atentamente como essa interação se dá, ao mesmo tempo em que o acesso à escola contribui para diminuir as desigualdades sociais. Os efeitos dessas desigualdades influem fortemente nos resultados escolares. Então, é dúbio, né? A gente tem aí os dois lados para se atentar. Os fatores mais amplos da estrutura social e seus reflexos influenciam na aprendizagem dos alunos e no seu desenvolvimento como ser humano. Além de ser uma percepção concreta, fruto do dia a dia do trabalho de educadores junto aos alunos, estudos acadêmicos analisam a questão e apontam objetivamente alguns fatores. As pesquisas que examinam os resultados escolares de grupos diversos verificam diferenças de aproveitamento em grupos de alunos com desiguais níveis de renda. Então, olha só, diferenças de aproveitamento em alunos com desiguais níveis de renda. A gente já sabe muito bem que isso acontece, né? Pertencentes a grupos étnicos, raciais diversos, moradores de zonas urbanas e rurais e de regiões com diferentes níveis de desenvolvimento. Além desses fatores sociais mais amplos, as pesquisas constatam que as condições de funcionamento das escolas também afetam a aprendizagem. Constata-se ainda que, na maior parte dos casos, alunos com melhores condições de vida têm maior oportunidade de frequentar escolas com melhores condições de funcionamento. Como se isso fosse algum segredo, né? Óbvio, o pai que ele tem um mínimo de condição, ele vai querer o melhor para o seu filho e, consequentemente, ele vai escolher uma escola melhor também. A professora Maria Machado Malta Campos utilizou como referência o trabalho do pesquisador José Francisco Soares no artigo Qualidade e Equidade na Educação Básica Brasileira, Fatos e Possibilidades,
integrante do livro Os Desafios da Educação no Brasil, organizado por Colin Brookes e Simon Pararan, da editora Nova Fronteira, em 2005. Essa pesquisa analisou os resultados de matemática na 8ª série a partir dos dados do SAEB de 2001. Utilizou os instrumentos testes de matemática, então a matemática foi escolhida a título de exemplo, poderia ter sido escolhido o teste de outra disciplina, questionários para alunos, professor, diretor e responsável pela coleta de dados. A amostra incluiu 5.300 alunos, 5.151 turmas, 4.992 professores, 4.065 escolas. O valor de proficiência esperada para o fim da 8ª série era de 325 em uma escala de 0 a 500 pontos. Apenas os alunos de escolas privadas alcançaram a média próxima ao valor esperado. Então, mais uma vez, a gente já sabe que é isso que acontece, né? A matemática é um problema do Brasil, em escala nacional. Então, porém, indo além dessa análise inicial, a pesquisa buscou responder a seguinte questão: quais são as políticas e práticas das escolas medidas nos questionários contextuais do SAEB que, de um lado, impactam positivamente o desempenho cognitivo dos alunos e, de outro, diminuem o efeito das desigualdades associadas a gênero, raça, cor e nível socioeconômico no desempenho dos alunos. Para tanto, a análise utilizou um modelo estatístico que considerou 2 níveis hierárquicos. O primeiro nível, fatores ligados ao aluno, nível 2, fatores ligados à escola. E conclui-se que o conjunto de fatores escolares pode explicar 12% da variância total presente nos dados. Portanto, é possível melhorar o desempenho dos alunos agindo sobre as estruturas escolares. A professora Maria Machado Malta Campos destacou alguns elementos da pesquisa. Quais os efeitos de fatores escolares nos resultados dos alunos? A. As características e as atitudes dos professores que afetam o desempenho cognitivo dos alunos. Então, isso é muito interessante para a nossa prática, hein? Então, nesse caso, né, falando da abordagem do trabalho aí do professor em cima da aula da disciplina de matemática. Então, professores, se possuem licenciatura em matemática, suas expectativas quanto ao futuro do aluno, o conteúdo já desenvolvido, relação com o diretor e equipe e a percepção de problemas internos e externos à escola e, claramente, salário. Esse aqui sempre vai ser um fator, né, recorrente. B. Apenas a qualificação e a relação com a equipe impactam a equidade quanto cor, raça do aluno, e apenas a dedicação, se o professor só leciona, impacta a equidade quanto ao nível socioeconômico. C. Controlando-se o nível socioeconômico do alunado, o desempenho dos alunos da rede pública é significativamente menor que a dos alunos das escolas privadas. Notam-se os efeitos dos pares e da segmentação do sistema. Alunos que têm contato com diferentes contextos sociais aprendem melhor do que aqueles que convivem em ambiente homogêneo. Quais os efeitos dos fatores escolares afetam o desempenho cognitivo dos alunos? A. Primeiro, as condições de funcionamento da escola, que afetam positivamente o desempenho dos alunos. Então, equipamentos, a segurança, a limpeza, a qualidade das salas, a manutenção do prédio e a seleção de alunos. Condições que afetam positivamente o desempenho dos alunos. Mas aqui, seleção de alunos, é complicado quando a gente fala de escola pública. Nota.
Destaca-se neste ponto que nem todos os fatores que afetam positivamente o desempenho do aluno são considerados fatores que compõem a educação de qualidade. A seleção de alunos, que seleciona os melhores, embora contribua com a melhoria dos resultados, não é compatível com o princípio da inclusão, que deve nortear as ações na educação pública. Bom, nem preciso comentar, né? B. A visão do diretor sobre o comprometimento dos professores e a percepção de problemas internos e externos à escola afetam positivamente os resultados dos alunos. Essa questão aqui é bastante complicada, né? Porque, sim, não é todo diretor que é corajoso o suficiente para ficar em cima do trabalho dos professores e ver como é que esses vêm trabalhando dentro de suas salas de aula. Somente os itens, equipamentos, segurança, limpeza e qualidade das salas têm algum impacto positivo na equidade quanto à cor, raça. E qual a influência de fatores familiares no desempenho cognitivo dos alunos? Os aspectos aqui. E qual a influência de fatores familiares no desempenho cognitivo dos alunos? São os fatores que apresentam maior impacto nos resultados dos alunos. Então, os aspectos que influenciam positivamente no nível de proficiência dos alunos são o gosto de estudar, possui livros na residência, faz dever de casa, possui hábitos de leitura, há envolvimento dos pais. Olha que interessante, hein? B. Depois, mostraram efeito na equidade de cor, raça, gosta de estudar, possui livros na residência, faz dever de casa. Mostraram efeito na equidade de nível socioeconômico, gosta de estudar, possui livros na residência e possui hábitos de leitura. Principais conclusões do estudo de José Francisco Soares. A. Investimentos na infraestrutura escolar ainda produzem efeito nas escolas brasileiras, diferente de países onde há condições de infraestrutura com qualidade garantida para a maioria absoluta das escolas. Claro que aqui, eu vou abrir um parênteses, tá? Claro que aqui investimento na infraestrutura da escola vai fazer diferença na vida do aluno. Isso porque a gente sabe que tem muitas escolas aí que a aparência é de uma cadeia. Desculpa falar assim diretamente, mas é isso. Teve uma escola que eu trabalhei que se falavam que os corredores eram pavilhões, porque eram muitas grades e tal. Então, isso traz deve, né? Trazer uma sensação ruim. Então, se você muda a infraestrutura, você gasta uma certa quantia para melhorar a estrutura da escola, os alunos vão se sentir melhores. Qualificação, atitudes e condições de trabalho dos professores favorecem a aprendizagem dos alunos. Aqui é uma questão também muito pertinente. E aqui também, né? Atitudes. A escola dos alunos de pior desempenho é pior do que a escola dos alunos de melhor desempenho. Alguns fatores podem contribuir para aumentar o nível geral de desempenho, mas ao mesmo tempo podem afetar negativamente a equidade quanto à cor, raça e nível socioeconômico. Por exemplo, a seleção de melhores alunos influencia positivamente o desempenho, mas não contribui com a construção da equidade. Eu não sei agora nesses 2 últimos anos como acontece, mas assim, recentemente, pelo menos aqui em São Paulo, recentemente não, há até certo tempo atrás, aqui em São Paulo nós tínhamos algumas escolas que eram de referência, por exemplo, a Escola São Paulo, e que embora eram públicas, né, havia uma procura muito grande por ser considerada uma escola um pouco melhor e, portanto, tinha aí essa seleção de alunos, digamos assim. A escola deve fazer o possível para que os pais e responsáveis se envolvam na educação do filho. Essa daqui é outra questão também, porque a gente sabe que existe uma certa antipatia
dos profissionais da educação em aceitar e entender a participação dos pais e tal. E até porque também os pais não sabem exatamente qual é o seu papel e aí acaba interferindo onde não deve, enfim. Mas eu acredito que seja um assunto que precisa ser bastante trabalhado. Discutindo as conclusões dessa pesquisa, os resultados alcançados pelos alunos na prova de matemática do SAEB dependem de muitos fatores, os quais se articulam entre si. Então, fatores intraescolares e extraescolares, fatores familiares, sociais e culturais, decisões que dependem de cada professor, da equipe da escola e dos órgãos gestores em diversos âmbitos. E B. A nota de matemática foi aqui utilizada apenas como exemplo. Muitas outras pesquisas confirmam esse exemplo, esse complexo conjunto de fatores que atuam para facilitar ou dificultar a aprendizagem em outras áreas do conhecimento e favorecer ou não o desenvolvimento cognitivo dos alunos. Um fato: o que se faz na escola tem o poder de transformar e diminuir as desigualdades. Qualificação, atitudes e condições de trabalho dos professores favorecem a aprendizagem dos alunos. O envolvimento dos pais e responsáveis é fundamental no processo de aprendizagem dos alunos e a escola deve agir nessa direção. A escola deve se preocupar com o desenvolvimento integral dos alunos, considerando o conjunto de fatores que influenciam o processo, não os fatores isolados. À luz das análises dessa pesquisa, a professora Maria Machado Malta Campos notou que é possível ter uma nova percepção acerca das dimensões da qualidade da educação no ensino fundamental. Então, no ambiente educativo, prática pedagógica e avaliação, ensino e aprendizagem da leitura e da escrita, gestão escolar democrática, formação e condições de trabalho dos profissionais da escola, acesso e permanência dos alunos na escola, ambiente físico escolar. Destacou das dimensões prática pedagógica e avaliação os seguintes indicadores: projeto político-pedagógico definido e conhecido por todos, planejamento, contextualização, prática pedagógica inclusiva, formas variadas e transparentes de avaliação, monitoramento da prática pedagógica e da aprendizagem dos alunos. Considerando os resultados da pesquisa de José Francisco Soares e as dimensões e indicadores de qualidade da educação, a professora Maria Machado Malta Campos concluiu a sua palestra expondo que, antes só de ler aqui a fala da professora Maria Machado, eu só quero voltar e falar um pouquinho acerca das dimensões e indicadores de qualidade. É um documento que é solicitado, está lá no último edital do concurso da Prefeitura Municipal de São Paulo, e que aqui no canal já tem uma playlist com todo o livreto, né, dos indicadores de qualidade. Cada vídeo, eu acho que são 11 vídeos, cada vídeo falando sobre uma dimensão e explicando. Na verdade, eu faço a leitura de todo o documento, então depois, quando chegarmos ao momento de estudar essa parte, nós já estaremos tranquilas, porque já tem. Então, também, se você quiser já começar, fica a seu critério. Voltando aqui para a fala da professora Maria Machado, o direito à educação de qualidade inclui o direito a aprendizagens significativas que possibilitem a participação consciente das pessoas na sociedade contemporânea. Os resultados dos sistemas externos de avaliação revelam que uma parcela significativa de crianças, adolescentes e jovens não está tendo esse direito respeitado no país e na cidade. Muitos dos fatores identificados pelas pesquisas como tendo impacto nesses resultados dependem de decisões tomadas no âmbito da escola e ou no âmbito das administrações das redes públicas. Portanto, a relação entre os fatores sociais, econômicos e culturais com a aprendizagem é inegável, mas há um campo de ação possível para professores e gestores no que se refere à possibilidade de ação sobre a melhoria da aprendizagem dos alunos. Então, aqui a gente entende que
as condições em que os nossos alunos vivem, né? Se ele tem uma baixa cultura, se ele tem condições ruins, se ele mora, por exemplo, em um barraco de madeira, ou se não tem um lar, uma casa com mínimas condições, e a questão social também, isso de fato tem uma relação direta com a aprendizagem dele, então vai ser diferente, né, de uma criança que tem isso daqui com muito mais garantia e qualidade. Referências utilizadas pela professora Maria Machado Malta em sua palestra, então, Educação e Desigualdades na Cidade de São Paulo, indicadores de qualidade, mas do ensino fundamental. O que tem aqui no canal é da educação infantil, tá bom, Pro? Depois, qualidade e equidade na educação básica brasileira, fatos e possibilidades. É um artigo, na verdade, que está dentro do livro Os Desafios da Educação no Brasil. E aqui agora a gente entra na parte B, integração entre as etapas e modalidades da educação básica. É interessante isso porque eu lembro já, quando eu leio aqui essa parte de integração entre as etapas, eu lembro do currículo da educação infantil, porque tem uma parte lá que ele trata, se não me falha a memória, é o último capítulo do currículo, onde ele fala sobre a transição da criança saindo da sua casa, né? Então, saindo da casa, indo para o SEI, do SEI para a EMEI e depois da EMEI para o ensino fundamental. Então, são 3 transições aí, minimamente, no começo. Isso sem levar em conta que ela pode mudar de cidade, portanto, mudar de escolas mais de uma vez. A integração entre as etapas e modalidades da educação básica demonstrou ser preocupação central entre os participantes do Seminário Interno Mais Educação São Paulo. As concepções de ciclo de aprendizagem e de avaliação para a aprendizagem, centrais no programa Mais Educação São Paulo, apenas podem ser plenamente efetivadas se houver aprofundamento e clareza nas compreensões de infância e do direito à educação ao longo da vida pelos educadores da rede, não apenas por aqueles vinculados diretamente às etapas e modalidades correspondentes. Então, aqui o que eu entendo é o seguinte, que, por exemplo, se nós estamos na educação infantil, a gente precisa ter entendido o processo de que é importante não só na educação, que o que nós fazemos na educação infantil é importante e vai reverberar nos próximos anos até lá o ensino médio. A concepção de infância não esgota seus significados na educação infantil, devendo ser objeto de estudo e reflexão também por parte dos educadores dos 3 ciclos do ensino fundamental, assim como a compreensão do direito à educação ao longo da vida não restringe sua relevância àqueles diretamente vinculados ao trabalho com a educação de jovens e adultos. Nessa perspectiva, torna-se fundamental compreender que as questões da inclusão e da diversidade também não podem ser pensadas isoladamente. É da consideração e respeito à diversidade e às diferenças que vem a promoção da inclusão. E essa diversidade não é unicamente étnico-racial, de gênero ou relacionada a pessoas com deficiência. Uma unidade educacional inclusiva é um espaço, olha só, então, mais uma vez eu vou repetir aqui, uma educação inclusiva é um espaço de todos e acolhe os diferentes tempos de aprender, abrindo espaço ao conhecimento e à cultura de educandos e educadores. A concepção de infância, além de constar no documento de referência do programa Mais Educação São Paulo, é detalhadamente abordada na orientação normativa, avaliação na educação infantil, aprimorando olhares. Esta normativa aqui, ela também é solicitada no edital que nós estamos estudando, e essa normativa, ela já tem os vídeos gravados aqui no canal também, são 3 vídeos, tá bom? E eles aparecem como avaliação na educação infantil, é exatamente esse nome, aprimorando os olhares.
E é bem interessante, é bem completinha. Logo no primeiro capítulo, na primeira parte, a normativa explica um pouquinho de todas as concepções, então fica muito claro e fácil da gente entender. O estudo desses documentos é fundamental, mas neste momento de implantação é necessário ir além. Quais práticas podem ser propostas no sentido de concretizar essa concepção nas unidades educacionais da rede? Como lembrou a professora doutora Mônica Pesato Pinazza em sua palestra Concepção de Infância no Ensino Fundamental de 9 anos, no Seminário Interno Mais Educação São Paulo, o discurso sobre infância corrente da RME já é bastante afinado às concepções defendidas nos documentos. Mas as práticas também não o são? As noções de experiência, bem-estar, atividade precisam ser problematizadas em relação às práticas correntes nas unidades educacionais. A reflexão sobre a concepção de infância atualmente fica restrita à educação infantil, é verdade, enquanto deveria ser expandida também no ensino fundamental. Eu comecei a ler os currículos do ensino fundamental, mas assim não tem nada tão claro, tão profundo sobre concepção como o que acontece lá no currículo da educação infantil. No sentido da integração entre as etapas e modalidades na educação básica, há que se pensar o que significa a finalização do ensino fundamental com o ciclo autoral para a problematização das rotinas ainda tão presentes na educação infantil e nos primeiros anos do ensino fundamental. O reconhecimento e estudo analítico das práticas da rede municipal de ensino são, portanto, fundamentais para a mudança estrutural que se pretende. É importante, nesse âmbito, ir além do relato de experiência, diagnosticando os problemas encontrados, reconhecendo as soluções criadas e também as fragilidades das práticas em curso. Para pensar as etapas e modalidades da educação básica, de fato e de maneira integrada, é necessário compreender que a realização do direito à educação ao longo da vida não se restringe à perspectiva da educação de jovens e adultos, conforme foi colocado pela professora doutora Maria Clara de Pierro com sua palestra A Escola Municipal e a Realização do Direito à Educação ao longo da Vida, no Seminário Interno Mais Educação São Paulo. Segundo a professora, a educação continuada é necessária a todos os cidadãos que vivem na atual sociedade de ritmo acelerado de mudanças tecnológicas e culturais. Portanto, crianças, jovens e adultos precisam, nos dias de hoje, que se crie uma nova relação com o conhecimento e com a aprendizagem. É necessário também a superação da visão compensatória da EJA como supletivo, em favor de uma visão renovada da educação continuada, que propõe a abordagem intersetorial e incorpore a diversidade e as diferenças. Essa nova visão não pode prescindir da tarefa de motivar os alunos ao acesso à permanência e à conclusão dos estudos. Com o alongamento da vida, mesmo a formação para a velhice passa a ser necessária, no sentido da superação do estigma existente e da construção de uma velhice ativa, independente e saudável. Pensar essa sucessão geracional e como ela se dá no mundo contemporâneo é também papel da escola, o que se pode ocorrer na perspectiva da integração das etapas e modalidades da educação básica e da criação de espaços de convivência intergeracional. Essa perspectiva integrada e integradora orienta também a reorganização curricular do ensino fundamental no programa Mais Educação São Paulo, sendo a concepção dos 3 ciclos voltada à construção do percurso de aprendizagem e desenvolvimento, que por sua vez é orientado pelas estratégias da avaliação para a aprendizagem. O trabalho com projetos, que perpassa os 3 ciclos e os projetos de intervenção social propostos para a finalização do ciclo autoral, os trabalhos colaborativos de autoria, TCA, reforçam essa concepção, favorecendo ainda mais a relação na unidade educacional com a cidade e o
envolvimento da comunidade educativa com questões do desenvolvimento local. Também compõe a integração que se deseja o entendimento do território e da comunidade como fontes de conhecimento e da unidade educacional como locus de desenvolvimento de pesquisas e projetos articulados interna e externamente. Além desses fatores, a formação integrada de educadores e a criação de atividades intergeracionais foram estratégias apontadas pelas palestrantes e pelos GTs como fundamentais à integração entre as etapas e modalidades da educação básica. Referências utilizadas pela professora doutora Maria Clara de Pierro em sua palestra. Então, tem aqui comunidades de aprendizagem em torno de um conceito. Depois, educação e apropriação da realidade local, estudos avançados. A alfabetização e educação de jovens e adultos no município de São Paulo. E comunidades de aprendizagem, outra escola é possível. Diante disso, quais são os princípios elencados pelos GTs? Então, o primeiro, princípios da concepção de criança e de infância. Então, como que é atualmente essa concepção de criança e de infância? De uma forma geral, as unidades educacionais têm acompanhado o debate teórico e acadêmico acerca das concepções de infância. Muitas dessas discussões são recorrentes nos projetos político-pedagógicos de boa parte das unidades educacionais. No entanto, tal ocorrência precisa ser problematizada, já que existe um distanciamento entre aquilo que é enunciado nos PPPs e o que é praticado no cotidiano das unidades educacionais. Tal distanciamento deve-se, no primeiro momento, à compreensão parcial ou mesmo à incompreensão de tais conceitos, ou está relacionada à ausência de preparo para incorporá-lo às práticas e, numa última instância, à falta de infraestrutura. O espaço físico, o ambiente, por exemplo, nem sempre é condizente com a concepção de educação que coloca o brincar como central ao processo de aprendizagem. O espaço-ambiente das unidades educacionais não tem permitido, muitas vezes, que se possa aprender brincando ou brincar aprendendo, seja o brincar livre ou dirigido. Tal distanciamento corrobora-se em algumas constatações que podem ser feitas a partir das experiências com o trato da infância observáveis nas unidades educacionais, em que certa medida não é a concepção de infância presente na unidade educacional que se está equivocada, mas algumas condutas e práticas precisam ser revistas de modo a garantir uma prática que, desde a concepção do projeto político-pedagógico até o cotidiano escolar, possa atender às necessidades afetivas, cognitivas e culturais das crianças. Existem práticas que concretizam as concepções desejadas, mas, em parte, as práticas ainda refletem que a criança não é vista como um sujeito de direitos, revelando uma concepção adultocêntrica. Isso equivale a dizer que sua voz não é escutada na organização e condução do processo de aprendizagem, ou, quando o é, não é levada efetivamente em consideração. Deste modo, é possível afirmar que não há uma qualificação no ouvir, ou seja, não se tem considerado o repertório de educandos que, sendo sujeitos sociais possuidores de um repertório social, cultural e cognitivo, precisam ter esse repertório reconhecido e respeitado. É interessante aqui a gente falar sobre o ouvir, porque aqui no canal, não sei se você já viu, mas tem uma série onde eu falo sobre a escuta, a importância da escuta, e aí dentro dessa série eu falo um pouquinho da concepção, né? No primeiro vídeo eu falo da concepção de criança, qual é a concepção de criança que a gente tem agora e que isso precisa ser respeitado. Então, se você ainda não assistiu, sugiro que, assim que possível, assista. É rápido, os vídeos são curtos e são bem rapidinhos. As unidades educacionais têm deixado de lado o protagonismo infantil. As crianças são vistas como consumidoras de cultura e não como produtoras. Sendo assim, muitas vezes as unidades educacionais se têm pautado por uma cultura de massa que, apesar de poder cumprir funções importantes, tende a deixar de lado a diversidade
e as diferenças que marcam as relações no espaço educativo. Ainda existe a visão de uma infância única a partir da visão padronizada pelo adulto. Então, rotina das unidades educacionais pensadas pelo e para o adulto. Essa visão se concretiza em uma escolarização de infância. Exemplifica-se esse entendimento pelo fato de a maioria das atividades realizadas terem como suporte o papel. O brincar é um direito e é fundamental ao desenvolvimento integral das crianças. A concepção que deveria se refletir na prática. Para compreender a concepção de criança e infância, reitera-se a importância da consulta à orientação normativa, avaliação na educação infantil, aprimorando olhares. A concepção de criança e infância corresponde ao item 3 no documento. Então, olha só, você já tem aí uma liçãozinha de casa, que é assistir os vídeos onde eu falo sobre a avaliação da educação infantil. Depois, princípios da integração entre as etapas e modalidades na educação básica. Então, conforme tratado anteriormente, existe fragmentação na concepção dos tempos de infância, ou seja, há uma cisão da infância pautada exclusivamente na perspectiva cronológica, como se a criança deixasse de ser a partir do momento que deixasse a educação infantil e fosse para o ensino fundamental. Aqui eu quero abrir um parênteses e falar realmente sobre isso. Eu lembro até de uma conversa que eu tive um dia com uma colega, porque assim, na educação infantil é pautado no brincar. Então a criança tem que brincar, brincar, brincar. De repente ela sai da educação infantil, no ano seguinte ela vai para o ensino fundamental e ela chega numa escola onde ela precisa sentar em fileiras, um atrás do outro. Ela já não pode mais brincar, malemar ela pode caminhar pela sala. Olha lá ainda. Então, a gente precisa pensar muito sobre isso, porque nós somos adultos e pra gente parece que é tudo tão simples, mas para eles, né? E é bem isso mesmo que acontece, uma cisão. Algo é cortado assim drasticamente. Por exemplo, a criatividade e a autonomia incentivadas na educação infantil precisam ser princípios orientadores no ensino fundamental e médio e também na educação de jovens e adultos. Essa fragmentação deve ser superada, pois é direito de todos viver situações acolhedoras, agradáveis, seguras, desafiadoras para apropriar-se de diferentes linguagens e saberes. É necessário desmistificar que não há convivência possível entre jovens e adultos, o que leva a uma fragmentação no interior da própria EJA. Ao pensarmos a educação básica, considerando os ciclos da vida, então infância, juventude e vida adulta, é necessário ter uma visão integradora, existindo a necessidade de trabalhar a convivência entre as diferentes gerações, pensando na participação de educandos de diferentes idades em práticas pedagógicas comuns. Que a unidade educacional se configure como um polo cultural da comunidade, favorecendo o diálogo e a convivência diversa e intergeracional por meio do desenvolvimento de projetos de transformação baseados no diálogo, colaboração e respeito à diversidade, envolvendo a escola e comunidade na promoção da aprendizagem, da palestra da professora Maria Clara de Piero. Que o currículo contemple espaços educativos para além da sala de aula. Que os projetos intergeracionais possam diminuir as distâncias por meio da compreensão de princípios e de elementos curriculares comuns e diferentes às etapas e modalidades da educação básica. Ter princípios éticos, estéticos e políticos de atuação em todas as etapas e modalidades da educação básica, fundamentais à sua integração, a escuta, o protagonismo e a diversidade. Princípios do direito ao acesso e à permanência com qualidade dos educandos da EJA. Então, a demanda na educação de jovens e adultos é assunto pedagógico e deve ser tratada dessa forma. É necessário desmistificar a fala corrente de que só há adolescente na EJA atualmente, pois a faixa etária mais presente é entre 22 e 40 anos. Os educandos da EJA devem ser respeitados como sujeitos com diferentes experiências,
a partir da compreensão de sua individualidade e de sua vida, valorização da cultura desses educandos e reflexão a respeito do conhecimento e de que forma o conhecimento construído na unidade educacional pode ajudá-los a ampliar seus repertórios, promoção da escuta, mais uma vez ela aparece aqui, com prática pedagógica, não culpabilização pelas desistências. A EJA deve ser reconhecida nas suas especificidades, assumindo seu papel de atuar na transformação da realidade social e rompendo com a ideia de que seria uma reprodução do ensino fundamental. O público da EJA deve o público da EJA deve ser atendido em condições estruturais equivalentes a todos os demais educandos, promovendo a equidade. O currículo da EJA deve contemplar a diversidade, possibilitando a reorganização dos tempos e espaços, configurando um currículo significativo ligado às práticas sociais. É preciso repensar, reconstruir o modelo de unidade educacional oferecida a esse público, levando em consideração as especificidades de currículo, tempos, espaços e formas. É necessária a integração entre as formas de atendimento da EJA existentes por meio da discussão coletiva de suas questões nas unidades educacionais, nas DREs e na SME. A promoção do diálogo intersetorial é fundamental para o atendimento ao educando da EJA. E por fim aqui, práticas elencadas pelos GTs. Então, concepção de criança e de infância. Para efetivar a concepção que consta nos documentos legais, foram sugeridas pelos GTs as seguintes práticas. Então, primeiro, reconhecer as práticas já existentes na RME que refletem essa concepção, problematizando-as para estudo das dificuldades enfrentadas e as intervenções que foram realizadas e resultaram em sua boa implementação. Ofertar às crianças oportunidades de desenvolvimento e múltiplas linguagens, em especial a linguagem corporal, bem como o acesso a diversos materiais que possibilitem a experimentação. Reconhecer a importância e trabalhar com a ludicidade, a expressão corporal e a imaginação como elementos integradores do currículo. Então, olha aqui de novo mais uma vez. Ludicidade, expressão corporal e imaginação como elementos integradores do currículo. E realmente aparece isso lá no currículo da educação infantil. Fortalecer a identidade do professor da educação infantil, valorizando o trabalho com a infância. E romper com as rotinas. Isso aqui é difícil, hein, Pro? Com as rotinas na educação infantil. É bem difícil. O primeiro passo a ser dado para romper com as rotinas é nós, professores, aprendermos a escutar de fato as nossas crianças. A integração entre as etapas e modalidades na educação básica, então, realizar formações conjuntas entre os profissionais, professores e gestores, nas diferentes etapas e modalidades da educação básica, então, encontros, reuniões, diálogos pedagógicos, cursos, estudos de caso, na SME, nas DREs e nas unidades educacionais, para que todos tenham clareza dos princípios comuns às diversas etapas e modalidades da educação básica e para a ampliação do conceito de infância, juventude e vida adulta, considerando o sujeito como um ser em contínuo desenvolvimento. Essa parte aqui é interessante porque no currículo da educação infantil, no último capítulo, se não me falha a memória, que fala sobre essa transição da EMEI para o ensino fundamental, uma das sugestões dadas é de que exista essa conversa entre os professores da EMEI com os professores do ensino fundamental. Algum momento para que possa existir um encontro e esses professores conversarem. Realizar formações com a temática centrada nos ciclos do ensino fundamental e nas formas de avaliação para a aprendizagem, tendo em vista o percurso de desenvolvimento dos educandos.
Promover diálogos locais entre as diferentes modalidades da educação básica com o objetivo de construir documentos de referência com um fio condutor comum. Realizar encontros dos profissionais da educação por região, professores e gestores, articulando as diferentes etapas e modalidades da educação básica. Estudar e conhecer as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos. Então, diretrizes curriculares nacionais, chegaremos a este ponto, chegaremos a este documento, vamos estudá-lo muito em breve. Valorizar e compreender as especificidades dos perfis dos educadores de cada etapa e modalidade da educação básica, oferecendo a possibilidade de formação em questões comuns a todas as etapas e modalidades da educação básica ou específicas de seu campo de atuação. Reconhecer os conteúdos que perpassam as diversas etapas e modalidades da educação básica para a criação de ações integradas. Criar mecanismo de trânsito dos profissionais entre as unidades educacionais como estratégia de formação para que os educadores das diferentes etapas e modalidades da educação básica conheçam as práticas e os espaços físicos e pedagógicos da rede municipal de ensino. Realizar reuniões por polo e setoriais com foco pedagógico e para gestores para discutir as concepções, propor e avaliar as práticas. Essas reuniões devem ser preparadas e contar com registros sistemáticos, então pautas e atas. Criar sistemática de registro das práticas que acompanhem o educando ao longo de seu percurso através das etapas e modalidades da educação básica e utilizar esses registros nos planejamentos dos professores. Então, aqui, ao falar de registro, devo dizer acredito que você talvez já até saiba, aqui no canal a gente tem 2 séries onde eu falo sobre registros. A última é uma série com 5 vídeos bem recente onde eu falo os tipos de registros e os vídeos eles não são falados da boca para fora, né? Eles são pautados na normativa 2 de 2019. Então, assim, lá em cada vídeo eu falo sobre um registro específico e dou detalhes de como ele deve ser feito. Realizar planejamentos que considerem a continuidade entre as diferentes etapas e modalidades da educação básica. Estimular as unidades educacionais a construírem projetos políticos pedagógicos que estabeleçam um fio condutor que perpasse todos os anos do ensino de sua modalidade. Na elaboração dos projetos político-pedagógicos, realizar as discussões sobre as concepções de infância e criança e as demais concepções de forma ampliada, não apenas junto aos educadores da educação infantil. Sobre essa questão aqui também do projeto político-pedagógico, nosso famoso PPP, tem vídeo aqui no canal onde eu abordo a importância do PPP, a importância de fato a escola sentar para montar quais as pessoas que devem participar. É um vídeo bastante interessante, bastante detalhado a respeito disso também. Problematizar, conhecer, dialogar, estudar coletivamente os fazeres em cada etapa e modalidade de educação básica, construir PPPs que atendam às necessidades afetivas, cognitivas e culturais de crianças, jovens e adultos. Estudar o processo de desenvolvimento do sujeito ao longo da vida, refletindo sobre a intencionalidade das diversas práticas didáticas em cada etapa e modalidade da educação básica. Promover a convivência entre crianças e jovens de diferentes idades. Promover atividades intergeracionais. Só para ter certeza, as atividades intergeracionais aqui é a gente ter a atenção para reunir, possibilitar um encontro de crianças de diversas idades, quer seja da educação infantil, quanto do ensino fundamental 1, 2 e até médio e a EJA, tá? Direito ao acesso e à permanência com qualidade dos educandos da EJA. Então, manter cadastro informatizado e ininterrupto para a EJA, organizar, territorializar e tornar pública a demanda da EJA,
favorecer a divulgação das vagas nas regiões e territórios, trabalhando de forma articulada com a SME e as instituições locais, descentralizar a matrícula a fim de garantir o direito de escolha e compatibilização do local de estudo com as reais necessidades do educando, promover fóruns, debates e estimular a participação crítica dos educandos da EJA em temáticas da sociedade contemporânea, identificar conflitos e contradições existentes no atendimento à EJA e realizar proposta para sua superação, flexibilizar horários para atender às especificidades do público adulto, podendo realizar projetos diferenciados, ofertar diversas opções de processos de aprendizagem de forma articulada, garantindo formas de avaliação também diversificadas, valorizar as experiências individuais dos educandos, suas dinâmicas e relações no espaço em que vivem, divulgar a EJA dentro das unidades educacionais em que ela acontece, por meio da publicização de trabalhos de qualidade e da construção de projetos intergeracionais. Promover a participação dos educandos da EJA nas questões da unidade educacional, do território e da cidade. Promover a formação profissional por meio de itinerários formativos nos CIEJAs e por meio das atividades desenvolvidas no Pronatec. Promover formações integradas e também formações específicas para os educadores da EJA, especialmente no que se refere à gestão pedagógica de tempos e espaços, à elaboração de itinerários formativos e projetos diferenciados. E então a gente finaliza aqui para o nosso primeiro eixo, que é o eixo qualidade, certo? Vou voltar aqui no índice para a gente dar uma olhadinha, só para você se localizar também, que é importante, né? Nós já estamos hoje no terceiro vídeo, então talvez a gente pode se perder e não é essa a intenção. Opa, então aqui são os anexos. Aqui, ó, o índice. Então, hoje nós estamos finalizando aqui este primeiro eixo, tá? Então, eu acredito que enquanto você está assistindo os vídeos, você já está fazendo as suas anotações. Se não fez, sugiro que tente fazer agora, pegando aqui os capítulos, né? Primeiro, segundo, terceiro. Talvez, mesmo que você já tenha feito anotações, faça agora uma nova anotação, uma síntese do que você fez, né? Para você memorizar o máximo possível de informação na sua memória, até porque depois você, acredito eu, que você não vai ter tempo para voltar nesses vídeos, nesse documento e estudá-lo novamente. Então, se possível, tente aí fazer uma síntese agora do que nós conversamos aqui dentro desses 3 capítulos, tá? Iniciaremos no próximo vídeo, ó, o segundo eixo, onde nós vamos abordar gestão, e aí nós vamos começar a falar da gestão pedagógica, depois nós falaremos da gestão democrática e depois nós falaremos da gestão do conhecimento. Gestão democrática, como eu já havia falado em um outro momento, não é algo novo. Gestão democrática, ela já existe desde a Constituição Federal de 88, tá bom? Finalizando, esse segundo eixo aqui me parece que ele vai ser um pouco menor, né? Então, a gente vai conseguir caminhar com ele tranquilamente. E aí, depois nós vamos entrar nos anexos, nas notas técnicas, que eu acredito que seja importante que a gente leia e compreenda cada um. Talvez tenha uma outra coisa aqui que não vai ter necessidade da gente ler, mas enfim, citar aqui é porque é importante. Se é importante, é melhor a gente dar uma estudada e se preparar. Certo, Pro? Então é isso. A gente vai ficando por aqui. Eu espero muito ter contribuído de alguma forma. Se assim eu fiz, nos encontramos no próximo vídeo, tá bom? Espero então te ver. Um beijo. Até mais, Pro. Tchau!